Boa noite, igreja, graça e paz. Que bom estar aqui nessa noite com vocês. Estava com saudade. Nós estávamos em viagem em Maringá na última semana. Era uma viagem programada, estávamos indo para a formatura da minha filha, Júlia, mas uma semana antes aí da formatura dela, sofreu um acidente de carro. Graças a Deus foi um grande livramento, apesar do estado que ficou o carro. Ela teve fratura no tornozelo, teve uma fratura na vértebra cervical, teve várias escoriações no corpo, mas o Senhor livrou ela, o Senhor concedeu vida a ela. Eu creio que isso é resposta de oração, de um pai que ora, de uma igreja que ora pela vida dela. E aí nós estivemos lá acompanhando ela durante esses dias, acompanhamos lá a cirurgia que ela fez. Agora ela está bem, está em repouso e vai se recuperar plenamente no nome de Jesus. Nós cremos nisso. E nós estávamos de volta, retornando no domingo, mas por causa da conexão de voo, foi uma viagem muito rápida. Nós atrasamos para chegar em Cuiabá e aí não conseguimos chegar a tempo de estar com vocês aqui no culto de domingo. Sei que o pastor Clayton esteve aqui, foi uma bênção, mas glória a Deus, porque hoje nós já estamos aqui para poder ter esse tempo de comunhão, para podermos adorar ao Senhor juntos e para poder ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 15. Eu quero ler alguns versos com vocês do capítulo de número 15. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero ler com vocês os versos do capítulo 15, o verso 1 a 3, verso 15 e 16, verso 19 a 21 e o verso 28. Então, você vai acompanhando aqui no telão, você pode acompanhar também na sua Bíblia, e a palavra de Deus diz assim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, verso 1 a 3. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Verso 15 e 16. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhadas por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Verso 19 a 21. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Manassés e Benaia deveriam tocar as liras, acompanhando os sopranos. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Verso 28. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, aos toques de liras e de harpas. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos na tua presença, como família na fé, como corpo de Cristo, como irmãos e irmãs, diante de um Pai de amor, diante da Tua palavra, Pai, que é poderosa, que é eficaz, que ministra o nosso coração. Pai, nessa noite eu te peço, pelo Espírito Santo que habita em nós, abre o nosso entendimento, e que a porção dessa palavra possa nos ministrar nessa noite, possa gerar fé no nosso coração, possa trazer revelação dos Teus planos e propósitos, possa estar nos alinhando com a Tua vontade, e que possa, Deus, nos conduzir a um novo tempo na Tua presença, uma nova estação de desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que eu oro, no nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Bom, Davi, que é o personagem principal desse texto, ele é um homem extraordinário.
Ele é um dos homens mais notáveis da história bíblica. E tudo aquilo que nós vemos na sua vida, nas suas experiências, nas suas lutas, nas suas vitórias, inclusive nas suas derrotas, nos ensina, nos instrui, nos inspira e nos encoraja a continuar buscando nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Esse era o título de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, e a maneira como ele vive, tudo aquilo que ele passou na sua vida, precisa servir de lição para nós e nos inspirar a buscar nos tornar, de fato, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quando nós lemos o primeiro livro das Crônicas, ele fala acerca da genealogia da nação de Israel. Não é um livro mais gostoso de ler, porque ele começa falando que fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, e assim sucessivamente, falando acerca das genealogias, mas ele também fala da ascensão de Davi ao trono de Israel, de como Davi se tornou rei, e ele termina falando a respeito da visão que Deus deu a Davi, a respeito da construção do templo que abrigaria a arca de Deus. No capítulo de número 15, nós temos o relato da maneira como a arca de Deus foi levada para Jerusalém. Bom, você sabe que a arca da aliança, construída na época de Moisés, feita de madeira de acácia, revestida de ouro por fora e por dentro, que armazenava dentro dela as tábuas da aliança, uma porção do maná que caiu do céu e a vara de Arão que floresceu. A arca da aliança de Deus era a representação da presença de Deus. Era a presença manifesta, visível e palpável de um Deus invisível, de um Deus soberano, de um Deus que até então era um Deus de longe, mas que através da arca da aliança revelava a sua presença. Era um símbolo máximo de espiritualidade, bem como da presença e principalmente da bênção de Deus sobre Israel. A arca representava a presença e a bênção de Deus sobre Israel. E essa, querida, é uma verdade que nós não podemos abrir mão dela, que nós não podemos nos esquecer. É uma realidade a qual nós devemos nos apegar. O Deus que é um Deus presente é um Deus abençoador. Quantos podem dizer amém? O nosso Deus é um Deus de bênção, e é um Deus que quer nos abençoar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos no Gênesis que ao criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem, dominem sobre todas as coisas. Deus os abençoou, homem e mulher, Deus os abençoou. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos ainda em Gênesis que Deus abençoou Noé e abençoou seus filhos. Nós vemos que ao fazer uma aliança com Abraão, Deus abençoou Abraão, e através de Abraão, Deus abençoou todas as famílias da terra. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos Paulo escrevendo aos Efésios, afirmando que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, através de Cristo. Esse é o nosso Deus, é um Deus que nos abençoa. E tendo clareza que é o plano de Deus nos abençoar, quando nós olhamos para essa passagem, o que é que nós precisamos aprender com ela, para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus? Se temos um Deus que através da sua presença deseja nos abençoar, o que podemos aprender nesse texto? E a primeira lição, de duas apenas, que nós aprendemos, é que nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Porque se Deus é o Deus da bênção, nós não podemos abrir mão da sua presença. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, o verso de número 1 que nós lemos diz: depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela.
Sabe qual que é um grande equívoco que muitos acabam cometendo na sua caminhada de fé? É que muitos desejam a bênção de Deus sem desejar o Deus da bênção. São pessoas que constantemente vêm ao culto, vêm às programações, participam das atividades, procurando em todo o tempo uma bênção da parte de Deus, sem sequer se preocupar verdadeiramente com a presença do Deus da bênção. Nós não podemos correr nesse equívoco, porque a bênção de Deus está diretamente ligada à presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Ele é o Senhor da bênção. A Bíblia, ela nos relata que enquanto Saul era o rei de Israel, a arca da aliança foi roubada. A arca da aliança foi roubada pelos filisteus. A arca da aliança não estava em Jerusalém. E Saul não se importou com a arca, não se importou com o Senhor. No momento em que ele, contrariando uma ordem do profeta Samuel, em que diante do exército amalequita ele deveria dizimar todo o exército, ele deveria matar o rei, ele deveria sacrificar todos os animais, ele poupa o melhor. E quando Samuel chega e ele ouve o balido das ovelhas, ele pergunta: que balido de ovelhas são esses? Saul então responde: olha, eu poupei o melhor para sacrificar ao Senhor. E Samuel diz: não foi isso que você recebeu como ordem da parte de Deus. Deus está rompendo com você a aliança. Então Saul diz: não, me abençoa diante do povo, eu quero a bênção do seu Deus. Saul queria a bênção de Deus, mas ele não queria o Deus da bênção. E ali Deus rasga a sua aliança com Saul. Nós precisamos entender que uma coisa não está desassociada da outra. A bênção de Deus está associada à presença de Deus. Provérbios de número 10, verso 22, declara que a bênção do Senhor enriquece e não causa dor alguma. A bênção do Senhor prospera e não traz dor, não traz desconforto. O que o texto diz? Que é a bênção do Senhor. O Senhor é a fonte geradora de toda bênção. A sua boca é que declara as promessas de bênção sobre nós. É a sua mão estendida que confirma e materializa a sua bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É na sua presença que nós temos a garantia da sua bênção. A Bíblia diz que quando Davi, ele intenta no coração trazer de volta a arca da aliança, ele coloca a arca sobre um carro de boi. E na jornada para Jerusalém, o texto diz que um dos bois tropeça, a arca balança, e Uzá, que era um dos levitas que estava ali acompanhando a arca, ele leva as mãos até a arca para segurar a arca, para que ela não caísse. E a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá, ele morre imediatamente. Aquilo constrange o coração de Davi, e o texto fala que ele decide então deixar a arca na casa de Obed-edom. Agora olha o que diz o texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso de número 14. O texto diz: a arca de Deus ficou na casa dele, na casa de Obed-edom, por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. A arca de Deus, a presença de Deus permaneceu na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a ele e a tudo aquilo que ele possuía. Quantos podem dar glória a Deus? Davi entendeu a razão pela qual ele deveria trazer a arca da aliança para Jerusalém. Então ele planeja da maneira adequada, coloca a arca nos ombros dos levitas, conforme a palavra do Senhor diz no texto que nós lemos, e ele traz a arca de Deus para Israel, para que a presença de Deus estivesse em Israel e que eles pudessem ser abençoados. Olha o que diz 1 Crônicas capítulo 13, verso 3. O texto diz que Davi, refletindo acerca de como Saul conduziu a
importância da arca de Deus, ele diz: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. A pergunta nessa noite para mim e para você é o quanto nós temos nos importado com a presença de Deus. O quanto nós temos nos importado com a presença de Deus. Porque não podemos nos importar com a bênção de Deus sem nos importar com a presença de Deus. Quantos estão me entendendo nessa noite? A Bíblia relata que após o povo ter sido liberto da escravidão do Egito, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o povo endureceu o coração. O coração do povo está endurecido. Mas faça o seguinte, Moisés, sai de onde você está, vai na direção da terra que eu prometi dar a vocês, de acordo com o que eu falei aos seus antepassados, e eu enviarei um anjo à frente de vocês, e ele vai desbaratar todos os exércitos inimigos, para que vocês possam entrar na terra que eu prometi aos seus antepassados. Mas eu não irei com vocês, porque o coração do povo é muito obstinado, e se eu for com vocês, eu posso destruí-los no caminho. E Moisés então responde: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés entendia que mesmo que Deus enviasse um anjo, não era a sua presença. Mesmo que um anjo pudesse livrá-los dos exércitos inimigos, ainda assim não era a sua presença. Ainda que eles pudessem entrar na terra prometida, sem a presença de Deus, a bênção não estaria completa. Entenda isso nessa noite, querido. Na presença de Deus existe proteção, provisão e direção. Na presença de Deus existe cura. Na presença de Deus existe libertação. Na presença de Deus existe perdão. Na presença de Deus existe paz. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a bênção. Ele é a fonte de toda a bênção. Por isso você e eu precisamos desejar mais do que todas as coisas a sua presença, porque nada pode nos satisfazer se estivermos longe da sua presença. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 15, que o filho pródigo, ele pega a sua parte da herança, e ele parte para uma terra distante. A Bíblia fala que este jovem, ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha bens, ele tinha alegria, ele desfrutava de prazeres, mas um dia tudo acabou, e ele não tinha a presença do Pai. Ele tinha tudo, mas não tinha a presença do Pai. E a plenitude deste homem só foi restaurada no dia em que ele volta para casa sem nada, mas ele tinha a presença do Pai. E quando ele chega na presença do Pai, o Pai está de braços abertos, e o Pai concede a ele amor, perdão, restauração, restituição para a glória do nome de Jesus. É na presença do Senhor que nós temos a plenitude da bênção na nossa vida. É na presença de Deus que nós temos a plenitude de Deus para nós. É por isso que Davi, ele pode escrever no Salmo de número 84, é melhor um dia nos teus átrios, mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Por isso nessa noite, querido, entenda, não abra mão da presença de Deus por nada no nome de Jesus. Não abra mão. Não importam as propostas. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que, além de entender que a presença de Deus é a fonte geradora da bênção, Davi entendeu isso, por isso ele se esforça de tal maneira para trazer a arca da aliança, a presença de Deus de volta para Jerusalém. É que na sua presença nós não podemos perder o ritmo na nossa caminhada. Nós não podemos perder o ritmo na nossa caminhada. Nós sabemos que a música, ela sempre fez parte da nossa relação com Deus. A música é uma forma de gerar ambiência para a manifestação da presença de Deus. Sabemos disso.
Por isso nós temos um momento de louvor e de adoração, porque o louvor e a adoração cria uma ambiência para a manifestação da presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Salmo de número 22, verso 3, na revista Almeida Corrigida Fiel, o texto diz: porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus está presente em meio aos louvores do seu povo. Quando Davi organiza a comitiva para trazer a arca de Deus para Jerusalém, ele dá ordens acerca de como deveria ser a condução musical. Nós lemos isso. Se você ler o texto todo, você vai ver os detalhes dessa comitiva e dessa condução musical. O texto diz que eles deveriam ter instrumentos musicais como liras, harpas e símbolos sonoros, e todo o povo deveria cantar músicas alegres. É o que está escrito. Mas tem um texto específico que chamou minha atenção. No capítulo 15 de 1 Crônicas, o verso de número 21, chamou minha atenção. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas nessa versão, a nova versão internacional, ela traz um detalhe que para mim é muito peculiar. O texto diz, o verso de número 21 de 1 Crônica 15: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Marcando o ritmo. O final desse texto chamou minha atenção. Eu fiquei meditando nele. Esses homens, eles estavam tocando os seus instrumentos, mas eles tinham uma responsabilidade. Qual era? Marcar o ritmo. Para andar na presença de Deus, os levitas deviam marcar o ritmo. E o que é o ritmo? O ritmo, o pastor Marcos está aqui, músico, os músicos, os louvores estão aqui, sabem que ritmo é a sucessão regular dos tempos fortes e fracos de uma frase musical. O ritmo é importante para determinar a duração de cada som na música e também a duração dos silêncios. Ou seja, na música, o ritmo tem relação com tempo e dinâmica musical. O ritmo, ele tem relação com o tempo e com a dinâmica musical. E é interessante, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que tudo na criação se move de acordo com um ritmo celestial. O que é um ritmo? O ritmo é aquilo que estabelece o tempo da música. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o tempo da nota, a força da nota, a pausa da nota, o silêncio. É um ritmo, é uma cadência. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, é inevitável não perceber que tudo na criação acontece e se move de acordo com um ritmo celestial. Olha só, a terra, a vegetação e os animais e o homem foram criados em 6 dias e no 7º houve descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. E Deus estabeleceu isso para que fosse continuadamente sendo aplicado na nossa vida. Trabalha-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. É um ritmo do céu para a nossa vida. Quantos podem dizer amém? No sonho que Jacó teve na trajetória da casa de seu pai até a casa do seu tio Labão, a Bíblia diz que ele vê uma escada que conecta o céu com a terra, e ele vê anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, num ritmo celestial. Josué foi orientado por Deus para marchar ao redor da cidade de Jericó
uma vez ao dia, durante 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes, num ritmo celestial. Na condução da arca da aliança, a cada 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. 6 passos, um sacrifício. 6 passos, um sacrifício, num ritmo celestial. Na visão de João, os 4 seres viventes, dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando? Dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, num ritmo celestial. Olha o que diz a palavra de Deus também acerca da duração de tempo. O dilúvio durou 40 dias. Moisés permaneceu no monte do Senhor 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. O tempo que ele permaneceu ressurreto foram 40 dias. Num ritmo celestial. Quantos estão me entendendo nessa noite? Sabe, querido, Deus tem o seu ritmo em toda a criação, em tudo que Ele governa, em tudo que Ele coordena. Deus tem o seu ritmo. Isso significa que Ele não atrasa, isso significa que Ele não adianta, isso significa que Ele está sempre no tempo certo, no tempo oportuno, trabalhando para cumprir o seu propósito e manifestar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. A viagem roubou minha voz, então aguenta aí que eu chego até o final da mensagem nessa noite. É por isso que Marta e Maria não entendem quando fugiu agora aqui. Meu Jesus amado, Lázaro, glória a Deus. É por isso que Marta e Maria não entendem quando Lázaro morre e para elas Jesus demora a chegar. Jesus não demora a chegar. Jesus chegou no tempo certo, oportuno, para operar a ressurreição de Lázaro, para manifestar a sua glória. Jesus tem o tempo certo, Deus tem o tempo certo, Ele tem o ritmo certo para a minha vida e para a sua vida. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que tudo também mantém um ritmo determinado. É por isso que Eclesiastes, capítulo de número 1, capítulo de número 3, verso de número 1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo, tudo tem um ritmo. Tudo que acontece na nossa vida e ao nosso redor tem um tempo determinado. O tempo, como nós conhecemos, medido em segundos, minutos e horas, tem um tempo determinado. Tem um tempo, um ritmo determinado. 1 segundo dura 1 segundo, ele não pode durar mais e nem menos, porque esse tempo foi determinado. Tudo tem um ritmo. A multiplicação celular do feto no ventre de uma mulher tem um ritmo determinado. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 células, e assim a multiplicação se estabelece durante um período de gestação completo. O nosso coração bate num ritmo adequado, a nossa respiração tem um ritmo adequado, a maneira como nós andamos e corremos de forma equilibrada tem um ritmo adequado. Você já tentou caminhar mudando o ritmo? Porque é perna direita e mão esquerda, perna esquerda e mão direita. Você já tentou andar diferente? Assim? Mexendo os braços e as pernas de uma maneira diferente do que Deus estabeleceu? Você não vai conseguir andar direito, você vai perder o equilíbrio. Há um ritmo determinado. Na nossa região que é agrícola, há um ritmo de semeadura e colheita, há um ritmo para isso. As nossas rotinas de trabalho, lazer e até mesmo de culto têm um ritmo determinado. Tudo tem um ritmo determinado.
E o que acontece quando alguma coisa sai fora do ritmo? Atrapalha. Se o coração começa a bater fora do ritmo, isso se chama o quê? Arritmia. Arritmia. Muitos precisam colocar um aparelhinho chamado marca-passo para fazer o coração bater no ritmo certo. Porque nada pode perder o ritmo. Tem muitos especialistas das mais diversas áreas que eles dizem que as pessoas bem-sucedidas não são aquelas que fizeram muitas coisas poucas vezes, mas sim aquelas que fizeram poucas coisas muitas vezes, repetidamente, repetidamente, repetidamente e repetidamente no seu ritmo. Quantos estão me entendendo essa noite? Mas não é incomum que por alguma razão a nossa vida saia do ritmo. E o que nós precisamos entender é que tudo que está fora do ritmo produz desconforto, pecado ou prejuízo. A Bíblia diz que na primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher que era casada, adulterou com ela. E o desfecho da história você já conhece. O que aconteceu com Davi? Ele saiu do ritmo. Ele perdeu o ritmo. E quando ele perde o ritmo, ele abre espaço para o pecado na sua vida. Nosso desafio é ouvir o som do céu e nos sincronizar o nosso ritmo com o ritmo de Deus para a nossa vida. Deus tem um ritmo estabelecido no céu. Por isso você e eu temos o desafio de nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo e, ouvindo o Espírito Santo, perceber qual é o ritmo do céu e alinhar o nosso ritmo com o ritmo do céu. É por isso que a Bíblia diz que quando o povo está peregrinando no deserto, Deus era como coluna de nuvem durante o dia e como coluna de fogo durante a noite. Quando a coluna se move, o povo se move. Quando a coluna para, o povo para. Por quê? Quem determina o ritmo do movimento é o Senhor. Andar no ritmo do céu traz bênção para as nossas vidas. Quanto estão me entendendo essa noite? Andar no ritmo do céu traz bênçãos de Deus para a nossa vida. É por isso que você e eu precisamos estar cada vez mais sensíveis à voz do Senhor, e para isso nós precisamos ter uma vida devocional diária. Uma vida devocional diária. Muitos vivem numa instabilidade de fé, numa instabilidade espiritual, porque não aprenderam a andar num ritmo devocional diante de Deus todos os dias. Muitas pessoas vivem uma vida cristã como se fosse aquele exame do eletrocardiograma. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Não! Nós temos que ter uma rotina de vida constante, num ritmo constante, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque Deus quer manifestar a sua glória na minha vida e na sua vida todos os dias. Deus renova as suas misericórdias para mim e para você todos os dias. Deus tem uma porção fresca da sua palavra para mim e para você todos os dias. Deus tem uma promessa para mim e para você todos os dias. Deus tem planos, projetos e propósitos para nós todos os dias. Não adianta você comprar o jornal de hoje e querer ler esse mesmo jornal daqui a um ano. As notícias são diferentes, mas a palavra de Deus precisa ser lida todos os dias. Todos os dias. A Bíblia afirma em Levítico capítulo número 6, que para manter o fogo do altar aceso, todos os dias o sacerdote deveria colocar as roupas de linho, tirar as cinzas, levar para fora do acampamento, trocar de roupas, colocar lenha nova e oferecer sacrifício. Quando, pastor? Todos os dias. Coloca a roupa de linho, tira as cinzas, leva para fora do acampamento,
troca de roupa, coloca a lenha nova, oferece sacrifício. No dia seguinte, veste as roupas de linho, tira as cinzas, leva para fora do acampamento, troca de roupa, pega as lenhas, repõe no altar, oferece sacrifício. No dia seguinte, veste as roupas de linho, tira as cinzas do altar, coloca fora do acampamento, troca de roupa, coloca a lenha nova, oferece sacrifício. Quantos estão me entendendo essa noite? É um ritmo do céu para a minha vida e para a sua vida. Um tempo de devocional, leitura da palavra, meditação, louvor, adoração. Leitura da palavra, meditação, louvor, adoração, oração. Quando, pastor? Uma vez no ano? Não, todos os dias das nossas vidas. Esse é o ritmo do céu para mim e para você. E quando nós entramos nesse ritmo, os nossos dias tendem a ser abençoados. Não significa que nós nos isentamos de problemas ou dificuldades, mas significa que nós vamos nos alicerçando, enraizando tão plenamente em Deus, que nós mantemos a nossa confiança absoluta nele. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nos oferecemos como sacrifício a Deus, quando? Todos os dias, num ritmo constante do céu. E aí ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou parafrasear o amoldar ao padrão do mundo por: não entrem no ritmo do mundo. Amoldar ao padrão do mundo é entrar no ritmo do mundo. Ei, querido, nós somos cristãos. Quem determina o ritmo da nossa vida não é a televisão, não são as redes sociais, não é a política. Quem determina o ritmo da nossa vida é o Senhor, através da sua santa e bendita palavra. Esse é o ritmo da nossa vida. Tem muita gente enfrentando problema, dificuldade, não sabe para onde vai, não sabe como vem, não sabe o que resolver, porque não está no ritmo de Deus. O ritmo do mundo é contrário aos padrões de Deus. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Se o mundo está indo para a direita, nós vamos para a esquerda. E não entenda isso como paráfrase política, pelo amor de Deus. Porque agora ninguém mais pode falar de direita ou esquerda. É o mundo que dita esse ritmo. A palavra de Deus é pura, santa e bendita. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está na palma das suas mãos. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da sua vontade. Nós não podemos acrescentar um minuto sequer na nossa vida. Confie no Senhor, querido. Não importa. Não importa quem vai assumir agora uma cadeira no STF. Se o antigo presidente vai se tornar inelegível. Ei, querido, isso são pessoas. Todos vamos virar pó, mas o Senhor permanecerá para sempre. E ainda que o nosso corpo vire pó, se perca nas profundezas do mar, no último dia, o dia em que o Senhor voltar, todos nós seremos revestidos de um corpo de glória incorruptível, e estaremos na presença do Senhor, no ritmo celestial, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Nós só não podemos perder o ritmo na presença do Senhor. Não podemos perder o ritmo na presença do Senhor. Nada que acontece, seja bom, seja ruim, querido, pode ser suficiente para nos arrancar do ritmo da presença do Senhor. Sabe por que Uzá morreu? Porque Davi colocou a arca em cima de um carro de boi, e o boi tropeçou. Por quê? Porque não era no passo do boi, era no passo dos levitas, de acordo com a palavra de Deus.
Não queira andar no ritmo que é diferente daquele que a palavra estabeleceu. Só não podemos perder o ritmo da presença do Senhor, porque somente assim nós poderemos compreender a vontade, os planos e os propósitos dEle para a nossa vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Almeida Corrigida Fiel, 1 de Coríntios. Olha o que diz a palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. O que é ser constante? Ter a mesma toada, manter o ritmo, manter o ritmo, manter o ritmo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, querido, talvez alguns de vocês aqui nessa noite estejam com aquela sensação de que algumas coisas na sua vida já deveriam ter acontecido há um ano atrás, quem sabe há 6 meses, há uma semana, e ainda não aconteceram, e você está com aquela sensação, poxa, isso devia estar acontecendo, mas ainda não aconteceu. Quem sabe hoje você está fora do ritmo de Deus. Entra no ritmo do Senhor para a sua vida, se alinha com o ritmo do céu para você, na presença de Deus, e tudo que o Senhor tem para a sua vida vai se concretizar no nome de Jesus. Se coloque de pé. Olha o que diz o verso 28, 1 Crônicas capítulo 15, verso 28, foi o último verso que eu li do texto. A Bíblia diz: e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor. O que o povo fez? Acompanhou, no ritmo, eles acompanharam a arca da aliança do Senhor. Como que eles acompanharam? Alegremente, alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Talvez na sua caminhada cristã, por não priorizar a presença de Deus e estar fora do ritmo de Deus, a sua jornada esteja sendo mais cansativa do que alegre. Quem sabe, por não valorizar a presença de Deus e estar fora do ritmo de Deus para a sua vida, a sua jornada esteja sendo mais cansativa do que alegre. Mas eu quero te encorajar nessa noite a não desistir. Por quê, pastor? Porque Deus não desistiu de você. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Ele continua insistindo com você. Ele continua insistindo conosco. E Isaías capítulo número 40 afirma que Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O texto também afirma que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias. Renovam as suas forças como águias. Para quê? Para voar alto. Para voar alto. Você sabe como que uma águia aprende a voar? Sabe como uma águia aprende a voar? A mamãe águia, quando os filhotes já estão na idade apropriada para aprender a voar, ela começa a retirar as plumagens que reveste o ninho, e toda estrutura de espinhos e galhos vão ficando aparente, até tornar o ambiente do ninho totalmente desfavorável e incômodo para a águia filhote. E aí, para completar, não só o ambiente desfavorável, a mamãe águia dá um impulso, dá um empurrão, para que o filhote de águia saia do ninho. E é aqui que está a chave, porque quando o filhote sai do ninho, ele cai do ninho. Ele cai do ninho. E a águia, então, ela não aprende a voar voando, ela aprende a voar caindo. Ela não aprende a voar voando, ela aprende a voar caindo. E aí o filhote de águia começa a cair do ninho, e na sua queda ele começa a bater suas asas, totalmente descoordenado.
E ele começa a bater as suas asas. E ele bate as suas asas. E ele está caindo. E ele vai batendo as suas asas. Qual é o segredo? Ele não para de bater as asas. Ainda que num ritmo descoordenado, ele continua batendo as suas asas, perseverando, até que de repente, ele encontra o ritmo. Ela encontra o ritmo. E quando ela encontra o ritmo, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito que habita no coração dos Teus filhos nessa noite, possa trazer, Pai, ao seu entendimento, a importância da Tua presença. Quem sabe, Pai, esse meu irmão e a minha irmã nessa noite, eles estão aqui, procurando, Pai, uma bênção do Senhor, mas não estavam preocupados com a Tua presença. Que nessa noite o Senhor possa ativar no seu coração uma fome, uma sede da Tua presença, uma fome, uma sede da Tua presença. Pai, que o Senhor se torne mais importante para a vida dos Teus filhos do que qualquer coisa, mais do que o ar que respiramos. A Tua presença é mais importante para nós. Pai, que nós possamos entender que mais vale um minuto na Tua presença do que 1000 em outros lugares. Não nos faça ir para lugar nenhum se a Tua presença não for conosco, porque nós sabemos que na Tua presença nós temos tudo o que precisamos. Nós temos paz, alegria, plenitude, perdão, graça e salvação. Na Tua presença nós encontramos, Pai, tudo aquilo que precisamos para uma vida abundante. Senhor, eu Te peço, Espírito Santo, torna, Pai, meus irmãos sensíveis à Tua voz, para ouvindo a Tua palavra, encontrar o ritmo do céu, o ritmo celestial para a sua vida, e andando na Tua presença, no ritmo do Senhor, encontrar alinhamento com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E assim, que todas as promessas, que todos os planos, que todos os projetos e que todas as bênçãos dos céus se manifestem sobre eles, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém e aplauda o nome dele. Quero cantar e declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar e declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Aleluia. Você recebe essa palavra dessa noite? Deus tem bênção para você, querido. Ele é o Deus da bênção e Ele quer nos abençoar, mas deseja a sua presença. Não abra mão da sua presença, não abra mão de andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem estabelecido. Por isso, busque ao Senhor todos os dias, todos os dias. Ele renova sobre nós as suas palavras, as suas promessas e as suas bênçãos no nome de Jesus. Amém?